Graça e paz, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Aqui é a pastora Luciana Regina, juntamente com a obreira aqui, Vitória Regina. Nós estamos aqui mais um dia, mais uma quinta-feira, para a gente estar no nosso momento de culto, de adoração ao Senhor. Momento qual a gente para todas as demais coisas para estar na presença de Deus, porque Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser cultuado, e nada mais gostoso e prazeroso do que a gente estar na presença do Senhor, tá bom? Então eu já quero te convidar para você ir chegando aí, para você estar conosco, para você já vir se aquietando, né? Eu sei que muitas vezes quando começa assim, você está fazendo uma atividade, está fazendo outra, mas eu quero te convidar agora para você parar, tá bom? Para você parar e vir para cá com a gente. É rapidinho, a gente não passa muito tempo, né? Até porque eu sempre falo isso para vocês, o nosso enfoque não é muito demorar, não. É adorar ao Senhor, é cultuar ao Senhor, é declarar que mesmo em meio a este momento, mesmo em meio à pandemia, a gente continua sendo igreja, a gente continua sendo corpo, a gente continua sendo irmãos em Cristo, e a gente continua assim adorando ao Senhor. Amém? Então eu te convido neste momento, para tudo, vamos adorar o Senhor. Daqui a pouco você volta para suas tarefas. A gente ministrou há pouco tempo atrás, algumas lives atrás, a gente ministrou, e essa é uma verdade que eu sinto profundamente. Deus, que é o dono do tempo, está nos proporcionando esse tempo para adorarmos ao Senhor, para buscarmos ao Senhor. Então reserve esse tempo. A gente até brinca, né? O tempo, como que fala? Horário nobre, né? O horário nobre para o Senhor. Tá certo, meu querido? Tá certo, minha querida? Então, sem mais demoras, nós vamos orar, entregando este momento diante do Senhor, e entrega a sua vida também. Deus, lógico que a gente faz mais ou menos uma liturgia, um direcionamento, mas coloca a tua vida, a nossa vida, este momento diante do Senhor, e vamos pedir para que Ele fale conosco, para Ele nos direcionar nessa noite, e para que Ele receba a nossa adoração, o nosso louvor. É por isso que nós estamos aqui. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, inicialmente nós queremos te agradecer, aleluia. Te agradecemos por tudo que tu és, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos, Senhor, porque se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Então, obrigado por nos sustentar, obrigado por nos renovar, obrigado, Senhor Jesus, que muitas vezes quando a bateria está acabando, o Senhor vem e carrega, aleluia, teu Espírito Santo nos toca, nos fortalece, nos renova, e nós continuamos a seguir. Por isso, neste momento, Senhor, nós apresentamos as nossas vidas diante do teu altar, te pedindo em nome do Senhor Jesus, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor, Pai, possa estar atento à oração, ao clamor, tudo aquilo que for mencionado neste momento, porque sim, continua sendo um culto a Ti. Não é na igreja física, mas é nós como igreja, utilizando o meio qual o Senhor nos direcionou, Pai. Por isso, abençoa cada vida que está conosco, abençoa aqueles que vão entrar, abençoa quantos forem assistir esse vídeo, capacita-nos a Tua obra, e que o Teu nome seja sempre honrado, glorificado, conhecido e reconhecido. Usa as nossas vidas, Pai, como canal de bênção, e abençoa todos quantos chegarem aqui conosco. Te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nada mais maravilhoso. Paz, Nanda, paz, Carla. Nada mais maravilhoso do que a gente tá na presença do Senhor. Parece até aquele carrinho velho, sabe? Não sei se você já andou em carro velho. Carro velho é aquilo que você parece que começa assim, até ele vai engatando e daqui a pouco pega força. E é assim, a gente chega na presença do Senhor, quando inicia um culto, inicia um momento, parece que a gente ainda vai indo, aí ele já vai se fazendo presente, ele já vai tocando a gente já vai se renovando, e assim a gente vai sentindo a presença do Senhor.
Então, te convido para ficar conosco. Vamos ministrar um louvor que quase sempre eu ministro, mas é porque eu creio muito na verdade dessa palavra cantada, que está lá em Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para todos sempre. Amém. Amém? Então vamos louvar esse louvor. Louve desse outro lado também, tá bom? Não tenha vergonha não. Abre a sua boca e adore. Grandes coisas acontecem quando a gente deixa as demais coisas e adora ao Senhor. Por isso a gente vai ministrar esse louvor. Mas cante sabendo que é uma oração cantada a isso e entendendo o que você está falando para o Senhor. Consagre, entenda que tudo, exatamente tudo está no controle do Senhor. É para Ele. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cremos, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Oh, aleluias. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profunda riqueza, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda riqueza, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Declara com força. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. No momento de pandemia também, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Aleluias. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém.
para sempre a glória, o louvor, a majestade, a exaltação seja dada ao único que é digno, o soberano, o verdadeiro, o Senhor, o poderoso, o magnífico, aquele que nunca, jamais deixa de ser Deus, aquele que garante que está conosco todos os dias, independente de circunstância, independente de situação, em momentos que você está forte e em momentos que você está fraco ou não tão forte, vamos dizer assim, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Paz, pastor Martins, coisa boa, o Senhor conosco, que Deus lhe abençoe, viu? Belzinha também, louvado seja o Senhor. Eu quero ministrar mais um louvor. E esse louvor também é um louvor que eu gosto muito, porque a palavra do Senhor declara que nós devemos nos apresentar diante do Senhor sinceros. Tá bem meio machucado, mãe? Sinceros. E esse significado sinceros era sem cera. Por isso que a gente fala das máscaras, sem cera, sinceros, sem máscara, nos apresentando verdadeiramente como nós somos, como nós estamos, porque o nosso Deus, querido, Ele te conhece mais do que você mesmo. Ainda que a gente, infelizmente, muitos fazem isso, tenham que demonstrar ser algo que não é, Ele conhece a essência, Ele sabe a verdade. Então, nada mais maravilhoso do que chegar diante desse Deus em espírito e em verdade, buscando com desejo, mostrando como você está e deixar o Espírito Santo te conduzir, te direcionar e se apresentar na presença do Senhor. Amém? Vamos louvar. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, sonda, Senhor, e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade. Canta, Vivi. Te adoramos, Te adoramos. Rei dos Reis. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é
casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias, aleluias. Ah, Pai, o meu prazer é estar na Tua presença. O meu prazer, Senhor, é Te louvar. O meu prazer é estar na Tua casa, Senhor. Neste momento nós não podemos estar na Tua casa quanto templo, mas nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Por isso temos prazer em Te adorar, temos prazer em Te entoar louvores, temos prazer em nos quebrantar, temos prazer em buscar a Tua face. Que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor aceite a nossa adoração. Não nos encontramos debaixo de um templo, mas nós, como templo, Te adoramos nessa noite. Que o Senhor receba, Pai, a nossa adoração com um cheiro suave, com um aroma suave, diante das Tuas narinas, Senhor. Porque nós continuamos declarando que somos Teus, que somos Tuas, que Te amamos, que Te adoramos, que continuamos olhando para Ti e Tu continuas sendo Deus. Aleluias, em nome de Jesus. Olha lá, Vivi, o pastor Martins escreveu: a paz do Senhor, que Deus possa continuar te abençoando, amém. Abraço, Vivi. Olá, Vivi. Amém, pastor. Deus abençoe a sua vida, da pastora Marli, amém. Queridos, nós vamos ter agora o nosso momento de oração. Orações específicas, como eu falei, a gente pelo canal, lá pelo canal do YouTube, PRA, pastora Luciana Regina, a gente tem todos os dias o nosso momento de oração. Mas nos dias que a gente tem o culto, que é na quinta e no domingo, inclusive eu deixei um comunicado para vocês, tanto lá no YouTube, no canal do YouTube da gente, como também no Face. Eu deixei um comunicado que na quinta e no domingo a gente não tem esse momento de oração e nem o momento do meditando na palavra, porque como a gente tem o culto, a gente vai fazer essa oração no culto e também a pregação propriamente dita. Então, por isso a gente não faz esses vídeos curtos lá no canal, porque a gente está fazendo agora a live diretamente com vocês aí pelo Facebook, e assim que acabar, a gente está reproduzindo e vai lançar lá no canal, tá bom? Então, algumas pessoas, justamente por esse motivo do nosso momento diário, do nosso momento de oração todos os dias, tem nos comunicado. Graças a Deus, hoje a gente recebeu resposta da Edinelli, que ela estava muito feliz, dizendo que a dona Tita, parece Dita, ela voltou, está bem, está em casa, e o caso dela era bem grave mesmo, e ela falou: pastora, foi um milagre. Ela está muito feliz e agradeceu as orações. Então, a gente também agradece demais ao Senhor, porque o nosso Deus continua sendo um Deus que ouve, e o segredo continua sendo o mesmo: a gente orar ao Senhor, crendo em concordância no nome dele, e ele vai estar agindo, amém? Queremos agradecer também a esposa do pastor Ricardo Trovão, parece que ela ainda se encontra internada, mas já houve uma melhora, então queremos agradecer novamente. Talvez, acho que eu não fiz pelo Face, agradecer o pastor Williams, que saiu, que estava internado, o pastor Wilton também, que estava bem debilitado, falou: pastor, eu estava sentindo muitas dores, já voltou ao trabalho, louvado seja o Senhor. E hoje eu vi também uma postagem, parece que são 68 mil, alguma coisa assim, de casos em recuperação, né? Casos que se recuperaram. Então, louvado seja o Senhor por isso. Mas eu tenho alguns pedidos aqui que eu quero apresentar juntamente com os irmãos, tá certo? Que é Edilma, que ela continua um pouco debilitada. Eu quero orar pela pastora Marli, viu, pastor Batista? Que ela, fiquei sabendo que ela estava bem debilitadinha também. Orar também por Dinho e Sheila, tá certo? E é isso aqui, Dona Tita é aquela que é o agradecimento, tá bom? Hoje, o que chegou em nossa mão foram esses de caso de oração para enfermos. Então, a gente vai orar agora, tá bom? Logo após a oração,
a gente vai ter o nosso momento da palavra, tá certo? Então eu convido para você, fique conosco. Hoje Deus tem uma palavra realmente maravilhosa. Eu até vou explicar para você como Deus colocou meu coração para estar ministrando essa palavra, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus, em concordância. Amém? Senhor, nós nos apresentamos agora como corpo, como igreja diante do teu altar. E em primeiro lugar nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado por cada resposta de pedido de oração. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que pediu já para a gente estar orando e nós temos apresentado e já vieram contar, Pai, alegres, que o Senhor respondeu, que o Senhor sarou, que o Senhor curou, que o Senhor mudou a situação e nós te agradecemos por isso. Eu mesma quero te agradecer, Senhor Jesus, por esse livramento aqui da minha mão. Obrigado pela tua proteção, obrigado porque não foi nada muito mais grave. Então eu te agradeço, Senhor. Mas agora, neste momento, queremos apresentar esses pedidos por Edilma, pastora Marli, Senhor Jesus, por todos aqueles que se encontram nos hospitais, por todos aqueles que se encontram nessa quarentena, mas assim, em resguardo mesmo, porque estão infectados. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor os livre, que o Senhor os proteja, em nome do Senhor Jesus. Quero fazer menção mais uma vez àquela senhora que está lá na Santa Casa de Santos, o qual meu amigo Jacob disse que ela foi internada por causa de um infarto, mas como ela é uma senhora, e neste momento algo tão delicado, Pai, mas Tu és poderoso para curar, para fazer, para proteger. Te pedimos sobre a vida dela, Pai, te pedimos também sobre aqueles que se encontram enfermos, mas na alma, porque se encontram muito preocupados, se encontram ansiosos, se encontram inquietos, se encontram com medo, Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Cura da mesma forma, restaura, socorre, Senhor. Traga aquela paz que só o Senhor pode dar. Abraça a sua alma, fala com eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, te pedimos sobre aqueles que estão esperando resposta, quer seja de auxílio, né, de auxílio emergencial, quer seja de algo que estão esperando, quer seja mesmo, Pai, a necessidade para serem supridos mediante o momento que estão passando, necessidade de alimentação, necessidade de quitar as suas dívidas, de quitar as suas despesas, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, a um Deus que ouve, a um Deus que pode, a um Deus que declara na sua palavra que é o Deus supridor. Pai, supre essas famílias, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos também a tua paz sobre cada lar, Senhor. Ser com cada família, repreenda todo o mal, coloca-nos debaixo da tua potente mão, nos restaura, nos protege, nos abençoa e usa-nos para louvor da tua glória. Vem alcançando vidas, Pai, para a glória do teu santo nome. No mais, te agradecemos. Sim, Senhor, quero te pedir sobre a Sheila e sobre Dinho também, a vida também de Genival Júnior, Pai. Direciona em nome do Senhor Jesus Cristo. Continuamos te clamando sobre todos aqueles pedidos que a gente já vem te apresentando. Colocamos novamente diante do teu altar, Pai, esperando, Senhor, a manifestação e a resposta de cada irmão em gratidão à tua bênção. No mais te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe a sua vida. Agora nós vamos para o nosso momento da palavra. Como a gente falou, a gente quer deixar mais ou menos o culto enxugadinho. A gente quer chegar até no máximo 1 hora, porque a gente sabe que existem outras lives no mesmo dia, para você também estar podendo ser edificado, compartilhar, glorificar. E nada mais gostoso da gente mostrar para os irmãos, para a igreja, para os nossos amigos, familiares, que a gente está junto, que apesar de distância, a gente está junto e que a gente está incentivando, né? E compartilhando mesmo o trabalho de cada irmão, de cada pessoa que está fazendo a obra, que não parou. E louvado seja Deus, porque a gente tem visto muitas vidas sendo alcançadas, vidas sendo renovadas, tocadas, e o Senhor usando os seus. Amém? Então vamos embora. Eu todo dia
lá pelo canal, a gente tem algo maravilhoso, porque eu sempre incentivei e é muito importante que você leia a Bíblia, que você tenha o costume, a disciplina de todos os dias, isso, Vivi, de todos os dias, estar meditando na palavra, porque ela vai te trazer crescimento, ela vai te trazer cura, restauração, enfim. É maravilhoso, Deus fala conosco através da sua palavra. Ainda que você possa pensar, mas eu não conheço muito bem. Deus vai falar com você, sim. Mas tem pessoas que têm dificuldade mesmo de leitura. Tem algumas que nem sabem ler mesmo. Tem outras que já têm uma dificuldade na visão. Enfim, e por causa disso, nós colocamos lá no canal, e é um tipo carro-chefe lá do nosso canal, um dos propósitos assim maiores é te ajudar para que você venha conhecer a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse. Então a gente faz a leitura diária de 2 capítulos por dia. Isso você vai acompanhando e logo a gente finaliza até Apocalipse. Estamos fazendo na versão NVI e logo a gente muda para outra versão quando a gente concluir. E Deus é tão lindo, soberano e magnífico que eu também tenho a minha meditação particular todos os dias. Eu acordo, né, Vivi? E vou lá pro closet, cá, pego lá minha Bíblia, agarro minha Bíblia e vou lá e me sento e fico lá horas meditando, 7 capítulos, 8 capítulos e vai. E toda vez quando eu estou fazendo isso, o Senhor me fala alguma palavra, alguma mensagem, e é onde eu coloco no meditando da palavra. Só que dessa vez aconteceu algo lindo. Eu estava fazendo essa leitura continuada com vocês lá no canal, e a leitura de ontem foi até engraçado. Talvez quem vai assistir lá no vídeo vai perceber. Vivi até falou, mãe, a senhora estava chorando? Mas durante a leitura que eu estava fazendo ontem lá no canal, do capítulo diário mesmo, enquanto eu estava lendo aqueles capítulos, Deus falou comigo profundamente através daquela palavra. É uma palavra que eu já li várias vezes, que eu conheço no sentido de conheço que tem na Bíblia, sei sobre ela e creio nela, mas Deus trouxe algo que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então, sem mais demoras, paz do Senhor, minha querida irmã Joseilda, eu até aproveito agora para avisar vocês. Como a gente vai entrar agora na palavra, eu peço para que os irmãos que entrarem não fiquem chateados comigo se eu, caso, não mencionar vocês durante o momento. Assim que acabar, eu vou estar falando com vocês, mandando tchauzinho, beijo, mas é porque eu recebi orientação de algumas pessoas que tem a dificuldade de se concentrar na palavra. Então elas me pediram, ai pastora, desculpa, eu fico até constrangida de falar isso, mas é que quando a senhora está ministrando, tem vezes que entra o pessoal e a senhora cumprimenta eles, tudo, só que eu me distraio, pastora. Eu falei, não, minha amada, eu me preocupo com você. Né? O enfoque é a pessoa que está aí do lado receber a palavra do Senhor. Então agora eu estou fazendo assim, tá bom, queridos? Quando a gente passa o momento da palavra, assim que acaba, aí eu falo com vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Olha, a pastora de Janeide ali entrando, manda beijo para ela, Vivi. Então agora começamos a palavra, a gente então cumprimenta mais, tá bom? Palavra do Senhor, olha, ela tá lá em Gênesis capítulo 41, o versículo 14. Se você quiser, você pode pegar sua Bíblia para acompanhar conosco, é até melhor, ou lá no celular, tá certo? Dá um tempinho, porque a gente não tá nessa tecnologia, até porque tá só eu e Vivi fazendo aqui. A gente não tá fazendo na igreja, a gente não tá com assessoria do pessoal de mídia, nada, então somos nós. Por isso que a gente não tá lançando aí para vocês o versículo, tá bom? Mas eu vou estar lendo bem pausadamente e se você puder também, que você pegue aí a sua Bíblia para estar acompanhando. Então, Gênesis, capítulo 41, o versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. É essa a introdução da nossa mensagem de hoje. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Deus amado, nós te louvamos, Senhor Jesus, por estarmos reunidos na tua presença, por poder continuar te cultuando, Senhor, mesmo não sendo no templo, mesmo não sendo ali na igreja, mas o Senhor está aqui conosco, pois a tua palavra nos garante onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, o Senhor se faria presente.
Então te agradecemos, Pai, e te agradecemos por poder pronunciar, por poder anunciar, proclamar a tua palavra. Por isso, neste momento, nós te pedimos que o Senhor, Pai, nos capacite, que o Senhor nos utilize tão somente como canal, como boca do Senhor, e que cada pessoa, Pai, que está do outro lado, e nós mesmos, possamos receber da tua parte, não somente isso, Pai, mas que principalmente o teu nome seja glorificado através dessa palavra, através dessa mensagem. Nós consagramos tudo diante do teu altar. Te pedimos também, Pai, que o Senhor venha repreendendo todo impedimento, toda dificuldade com relação à tua palavra, e que cada um, Pai, possa ser edificado para a tua glória nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, queridos, como eu falei para vocês, eu estava fazendo a leitura diária normal da Bíblia, e quando eu li esse versículozinho, o Senhor trouxe na minha mente algo muito lindo, que eu sei que Deus estava falando comigo também, mas eu já pensei em compartilhar, porque eu creio que Deus também vai falar contigo sobre isso. Este versículo qual nós lemos traz a menção de um momento, de um marco. Um marco foi sobre a vida de José, o qual ele se encontrava no calabouço, o qual se encontrava numa situação ruim. Imagina, quem gostaria, né, de estar sobre cadeias, de estar preso, estar no lugar o qual você não tem liberdade. Muito embora muitos estão sofrendo hoje, nessa pandemia, nessa sensação, né? Eu até vi ontem uma matéria, uma pessoa falando que está se sentindo horrível, como se sentisse preso. Não é verdade? Mas aqui ele literalmente estava preso. José estava preso no calabouço, mas houve uma ordem do superior, e esse superior foi o faraó, o qual pediu que trouxessem, que tirassem José do calabouço para se apresentar diante do faraó. E essa palavra nos relata que antes de José se apresentar na presença de faraó, o José, ele se barbeou e trocou de roupa, e então se apresentou diante do faraó, porque ele iria se apresentar diante de uma autoridade. Mas para chegar até esse momento, eu creio que a grande maioria de vocês conhece a história de José. Mas eu quero pontuar algumas coisas para vocês entenderem que coisa maravilhosa o Senhor tem preparado para a gente ouvir e receber nessa noite. José, ele era o filho, até então, na época lá atrás, caçula, né, de Jacó. E ele era muito querido, muito amado, mas não somente isso. O que eu quero pontuar, ele era alguém que verdadeiramente respeitava o seu pai, cumpria as tarefas da melhor forma possível, e isso fazia com que o pai dele ainda se orgulhasse mais ainda dele, a ponto de não somente o amar, mas manifestar esse amor até perante os outros irmãos que ele tinha. E aí ele recebeu algo, ele recebeu uma túnica, um manto de cores, é assim que falo, tem versões até em espanhol, que foi que eu li também hoje. E aconteceu o quê? Que por causa disso, ele era alguém que via o erro dos seus irmãos, até porque ele zelava muito, ele era uma pessoa muito correta, ele zelava muito pelas coisas corretas e por Deus mesmo, e ele trazia sempre a verdade para o seu pai. Só que algo que era para ser visto como algo bom, perante os olhos dos outros, aquilo era visto como algo ruim. Aquilo trazia, como isso vai falar, envidia, trazia inveja, trazia raiva na presença dos irmãos dele. E acontece o quê? Surge uma oportunidade, o pai, o Jacó, chama José e pede para que ele vá se encontrar com seus irmãos que estavam indo cuidar lá do rebanho. E José prontamente responde sim, porque ele era alguém obediente, ele era uma pessoa que tinha qualidades, ele era honesto, ele era correto, ele era verdadeiro, enfim. E o pai confiou essa função a ele. Só que José também,
ele tinha sonhos, e isso era um dom que não pertencia a ele, vinha da parte de Deus. E ele havia mencionado alguns sonhos que ele tinha para os seus irmãos, e isso despertava ainda mais raiva nele. E um dos sonhos que ele teve foi que ele falou que viu os feixes, né, os feixes lá de trigo, lá, que os dos irmãos se dobravam perante o dele. E os irmãos ficaram com mais raiva ainda. Então, seu pai pede para ele sair e fazer ele se encontrar com seus irmãos, e ele assim vai. Só que quando ele vai se encontrar com seus irmãos, ao longe eles o avistam e eles decidem, escuta isso, meu amado, decidem matá-lo. Em nenhum momento ele foi mal, em nenhum momento ele realizou, fez atividades ruins, coisas que não seriam corretas, mas o fato dele ser correto, o fato dele ser amado pelo pai, o fato dele ter qualidades, fez com que os irmãos desejassem matá-lo. E para encurtar a história, não acontecendo isso, o irmão interviu, mas não acontecendo isso, o que eles fizeram? Eles venderam o próprio irmão aos mercadores que vinham passando ali no momento, vê? Por isso, não pense que as coisas acontecem por acaso. Até as coisas que aparentemente vêm para a gente como se fosse algo ruim, como agora este momento de pandemia, não pense que Deus não continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, ele continua no controle. E vocês vão entender, quem conhece essa história, melhor ainda que vai trazer na memória para vocês. E Deus vai falar. Quem não conhece, eu estou detalhando um pouquinho mais, porque existem várias pessoas que entram aí para assistir esse vídeo, tá certo? Então, os próprios irmãos vendem ele. Antes o irmão falou, ainda melhor que não, os irmãos não mataram, não sujaram a sua mão de sangue sobre José, mas venderam ele para mercadores que estavam indo para o Egito. Imagine esse percorrer dessa ida até Egito. Amado, não existia trem, mas de avião, era sendo puxado, amarrado. E ele era alguém que acho que naquele momento ele clamou para os irmãos dele não fazerem aquilo. E ele acho que ficava pensando, meu Deus, mas o que foi que eu fiz de errado? E eles ainda ficavam achando que ele era um espião, que ele era um dedo duro, que ele estava ali para levar notícias más para o pai dele, para Jacó. E ele foi embora sozinho, distante do seu pai, distante da sua família, distante da sua cultura, distante até mesmo dos seus irmãos. Ele foi para o Egito, o lugar politeísta, o lugar onde a cultura era totalmente diferente. Não somente isso, mas imagine chegar a um lugar que você não programou para ir, você não queria ir, e da forma que ele teve que ir, como escravo, e ainda com a dor que ele teve que carregar para chegar até lá, de ter sido vendido pelos seus próprios irmãos, e saber que os irmãos, com aquilo, com certeza, acho que meus irmãos me odeiam. E por que isso? E eles chegam no Egito, e ele é vendido a Potifar, uma autoridade grande, chefe da guarda do faraó. E graças a Deus, mesmo em meio a dificuldades, aqueles o qual Deus tem propósito, aqueles o qual Deus cuida, aqueles o qual são do Senhor, Deus sempre, é isso que eu quero falar para você, Deus sempre, mesmo em situações difíceis, Ele vai estar cuidando de nós. Ele vai estar nos abençoando. Então não pense que pelo fato de estar passando por situações difíceis, momentos difíceis e algo tão forte como isso, ele não duvidou. O Senhor estava ali com ele. Então quando ele chega ali, ele é vendido para Potifar e Deus o abençoa de tal forma que Potifar reconhece, essa autoridade reconhece que Deus era sobre a vida dele, porque tudo o que José fazia, Deus o abençoava. Então, novamente, eles olham para José e veem nele um diferencial. E veem nele qualidades. E veem nele coisas, caráter, honra, como que eu posso dizer? Brio, pessoa que é correta. Viam nele isso. E por isso confiou a ele o cuidado de toda a sua casa, de todos os seus bens.
Então, imagine na cabeça de José, mesmo longe dos seus irmãos, imagine com aquela dor roendo dentro dele, sentindo falta da sua família, sentindo falta do seu pai. E ele estava ali, mas Deus o abençoou. Aleluia. Deus o abençoou. Deus estava com ele. Deus o estava fazendo até mesmo prosperar como escravo. Ou seja, as coisas estão melhorando, mas novamente surge uma situação que não era como se fosse um pago, que não era como se fosse um toma lá da cá, tipo, já que houve um erro, por causa desse erro, a gente até sabe, a palavra do Senhor declara que o salário do pecado é o quê, Vi? A morte, isso, Vi. O salário do pecado é a morte, ou seja, como uma consequência de um erro, do pecado, vira uma consequência, algo ruim. Novamente, não. E o que aparece? Surge a mulher de Potifar, cobiçando José. José era bonito, era apresentável, e um dia, quando ele entra nos aposentos lá na casa de Potifar, para cuidar, como ele sempre fazia, com todo zelo, com todo cuidado, das coisas que lhe foram confiadas, assim como ele fazia com as do seu pai, ela já incomodada dele a rejeitar e não querer, porque antes de qualquer coisa ele temia a Deus, mesmo em meio a isso tudo ele temia a Deus, e ele foge, ela vem para cima dele, ela agarra o manto dele que cobria o seu corpo, e ele saiu correndo para não difamar, para não ir contra, para não fazer algo que fosse errado. Porém, como ela fica com a capa, como ela fica com o manto, com a roupa de José, ela começa a gritar e a difamar José. E o que acontece? José vai para onde? No calabouço. Imagine a cabeça desse jovem, de mais uma vez pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu procuro fazer tudo da melhor forma possível, eu procuro honrar todas as pessoas que estão ao meu redor, eu procuro ser uma pessoa correta, eu tenho temor de Deus, mas mais uma vez eu sou tratado de forma injusta. Mais uma vez, eu estou passando por uma situação de humilhação e de dor. E aí, eu até convido você, eu vou estar lendo aqui para ficar melhor para você ver. Deixa eu ver aqui como que eu parei. Pronto, vou continuar por aqui. Então, aconteceu o quê? Ele foi novamente para lá. E com certeza, queridos, se coloque no lugar. Uma situação lá, justiça, ser vendido pelos próprios irmãos. Depois ele está realizando a melhor tarefa, sendo correto, e novamente, uma injustiça. E ele é lançado no calabouço, como uma pessoa injusta, como uma pessoa com delito, como um criminoso. Porque, na verdade, o que ela passou é que ele foi usar de violência sobre ela. E lançar a credibilidade dele toda no chão. Só que, mais uma vez, em meio à dor, em meio à vergonha, em meio à humilhação, Deus estava com ele. E Deus o abençoou mesmo no calabouço. E quando ele estava no calabouço, o carcereiro colocou também toda a organização, direção lá da prisão, do cárcere, do calabouço, sob os cuidados de quem? De José. Queridos, ainda que tentem abafar, apagar aquilo que Deus tem sobre a tua vida, não vai poder acontecer, não. Se é a pandemia que quer que a gente não se reúna mais nos templos, a palavra continua sendo anunciada. Se você tem um dom que você sente que muitas vezes estão entulhando, não reconhece, parece que te humilham, te denigre por causa daquilo, continue acreditando, continue sendo correto, continue olhando para o Senhor. Aleluia! E ali no calabouço, novamente, ele começa a cuidar da melhor forma possível. Ele continua sendo José. Aleluia! Ele não permitiu que as feridas fizessem com que ele criasse
casco, com que ele criasse calo e transformasse a sua índole e transformasse sua maneira de ser. Ele continuava sendo José, alguém temente ao Senhor, alguém reto, alguém justo, alguém correto, louvado seja Deus. E acontece que um certo dia, dois chefes, os chefes do copeiro e os chefes dos padeiros da corte lá, do faraó, eles vão para o calabouço. E eles têm um sonho. E esse sonho, cada um teve o seu sonho ali. E José, escutando sobre isso, e eles queriam interpretar, eles queriam entender o que era aquilo. Percebeu eles angustiados, né? E falou: o que vocês têm? Porque sempre, lembre-se, José era alguém que era pronto, era disposto, fazia as coisas da melhor forma. E mesmo eles estando ali como prisioneiros, José se preocupou. E aí eles contaram para ele o sonho. E José, ele interpretou o sonho e ele declarou que um iria para a forca e o outro iria retomar a sua posição junto ao faraó. Mas ele pediu para ele assim o seguinte, olha, lá em Gênesis 40, o versículo 14, ele declara assim, ó, que era para o chefe do copeiro. Ele falou assim, olha: quando tudo estiver indo bem com você, porque ele sabia, segundo a interpretação do sonho, que ele iria voltar diante do faraó. Então ele declara assim, olha: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Então ele chega para o chefe do copeiro e fala: olha, vai acontecer, a interpretação do sonho é essa, o faraó vai mandar você chamar, mas não se esquece de mim não, porque eu sou inocente, eu estou aqui